Olá, amigos da Elétrica e CIA, aqui quem fala é o seu amigo Alex Lima. Estou aqui hoje para fazer o quadro do Jabá da Eletrônica. Hoje eu trago aqui para o nosso estudo, os nossos estudos, um componente aí muito legal que é o diodo Zener. Hoje, nesse quadro do Jabá, que eu trago também às quinta-feiras, eu vou estar explicando como funciona um diodo Zener e para que serve um diodo Zener, legal? Mas antes eu quero fazer logo o jabá do nosso curso, tá? O nosso curso de eletrônica básica é recomendado para as pessoas, que tem aí uma queda, que tem aí uma vontade de começar a entender melhor a eletrônica, que tem aí o desejo, de começar a entender o funcionamento da eletrônica. E o melhor caminho é através da base da eletrônica. Então, eu vou deixar o izinho para vocês aí que queiram se matricular e vir fazer um curso básico completo, onde você vai aprender não só sobre o diodo Zener, mas sobre os diodos comuns, retificadores, os transistores. Nós vamos aprender sobre os capacitores, resistores, e ter um amplo conhecimento da base da eletrônica que vai fazer você na frente tomar uma decisão de continuar estudando com mais profundidade ou não. Legal? Então vamos lá. Diodo Zener. O diodo Zener é um diodo que tem as suas polaridades, catodo e anodo, ou cátodo e ánodo, cada um aí tem um jeito de falar. Eu falo catodo e anodo. Ele tem as junções P e N, ou seja, um lado positivo, um lado negativo. Porém, o que diferencia o diodo Zener dos diodos retificadores, conhecido também como diodo comum, é que o diodo Zener ele só vai polarizar se tiver conectado ao circuito de forma inversa. Ou seja, o diodo ele tem a sua polarização positiva e negativa e tem a maneira de funcionar, os polos corretos para funcionar. Já o diodo Zener, para ele poder conduzir a corrente, ele tem que estar polarizado de forma invertida. Dessa forma, ele vai conduzir caso ele tenha uma tensão, que é a sua tensão de trabalho. Eu vou explicar isso para vocês. O diodo Zener, ele pode ser usado sim como um regulador de tensão, ok? A função dele é de conduzir quando a tensão da fonte alcançar a tensão nominal do diodo Zener. Vamos supor que eu tenha ali um diodo de 10 volts e eu aplicar ele numa tensão de 9 volts, esse diodo vai ficar nulo no circuito. Mas caso eu ultrapasse essa tensão, que é a tensão do diodo Zener de 10 volts, vamos supor que eu ultrapasse 11, para 11 volts, esse diodo Zener vai começar a conduzir e ele vai regular a tensão nos 10 volts. Ainda que eu coloque ali 12, ainda que eu coloque 14, que eu coloque 15 volts, o diodo Zener ele vai regular, só deixando ali naquele ponto do circuito, os 10 volts. Ok? Nós vamos aqui para a bancada, vamos entender um pouco melhor isso que eu estou falando aqui na prática, legal? Então, vamos lá. Então, beleza, meus amigos, estou aqui na bancada. Nós vamos precisar de ter o multímetro, na escala de voltagem corrente contínua, para que possamos medir, o Zener, o circuito, na verdade, medir ali o circuito e ver o Zener trabalhar. Vou usar a fonte de bancada, vou colocar aqui já mais ou menos, nós vamos manusear isso daí, vou botar um próximo ao outro, porque nós vamos ter que acompanhar a fonte e a tensão que vai estar no nosso circuito. E para isso, eu já tenho aqui, olha, a nossa protoboard de teste, que já está conectado aqui, olha, negativo e positivo da fonte, nós vamos trabalhar. E eu tenho esse diodo Zener que tem uma aparência comum, normal, como qualquer diodo. Esse lado que está aqui com risquinho preto é o catodo e esse outro lado o anodo. E esse diodo aqui é de 9.2 volts. É um diodo Zener de 9 volts. Então, assim, para ele poder conduzir, tem que chegar aqui nos seus terminais uma tensão acima dos 9 volts.
abaixo ele não conduz, não interfere no circuito. E para poder também trabalhar, nós vamos usar aqui uma resistência que vai servir como carga apenas para que possamos fazer aí os nossos testes. E antes da gente fazer os nossos testes aqui na bancada, eu vou pegar aqui o caderno para que eu possa aqui fazer os desenhos para que venhamos entender. Vamos lá, o diodo comum, deixa eu dar um zoom na tela aqui para vocês verem isso bem de perto. Vamos lá, vamos dar um zoom aqui, isso aí. O diodo comum, ele vem nessa simbologia aqui, né? Nós temos o diodo dessa forma, aonde aqui é o anodo e aqui é o cátodo, aonde indica o sentido da corrente. A corrente ela circula nesse sentido aqui, ok? Então essa setinha aqui nos dá o entendimento do sentido que a corrente vai circular. Já o diodo Zener, ele é muito parecido na sua simbologia, tá? Da mesma forma que nós temos aqui a setinha com risquinho, que vai identificar o cátodo e o anodo, ele ainda tem esse detalhe aqui, olha. Ok? Então você tem o diodo comum, né, nessa setinha com risquinho, e o diodo Zener, que é a mesma setinha, só que o risquinho vem acompanhado desses outros risquinhos laterais aqui. E essa simbologia aqui você fica sabendo que é um Zener. Ok? Zener. Um diodo que trabalha também como um regulador de tensão. Vamos lá então. Então nós vamos fazer um circuito aqui, onde eu vou estar com uma fonte de tensão, deixa eu desenhar aqui, tá? Com uma voltagem qualquer. E eu vou ter uma resistência que vai ser a nossa resistência de limite, de limitadora de corrente ali. E nesse ponto aqui nós vamos colocar o Zener, porém o Zener ele vai ficar polarizado no sentido contrário, porque essa é a forma do Zener trabalhar. Ok? Se aqui eu tenho um positivo e aqui eu tenho um negativo, então a nossa corrente no sentido convencional, ele vai circular assim, né? Isso aqui é o sentido convencional da corrente, do positivo para o negativo. O sentido real seria ao contrário, já falamos sobre isso. Ok? Mas vamos continuar no sentido convencional. O diodo tá com a setinha para cima, era para estar ao contrário, né? Mas o diodo Zener ele trabalha justamente na polarização invertida. Quando a tensão aqui, se aqui for um diodo Zener, que no nosso caso é o de 9 volts, aqui no caso vai ser um diodo Zener de 9 volts, né? Nesse caso aí, a minha tensão para ele poder conduzir e regular aqui nesse ponto, né? Que aqui nesse ponto eu vou colocar o multímetro, a minha garrinha, e eu vou estar com dois pontos. Aqui eu tenho, vamos supor que eu tenho aqui 14 volts. Eu tenho 14 volts. Então nesse ponto eu vou ter 14 volts. Nesse ponto aqui, quando essa corrente chegar aqui, essa tensão, o diodo Zener vai travar em 9 volts. Então aqui eu vou ter os 9 volts, porque o meu diodo Zener vai estar fazendo esse trabalho de regular a tensão. Isso é muito útil porque eu tenho aqui uma fonte de 14 volts, automaticamente todo o meu equipamento, o meu circuito vai trabalhar com 14 volts. Mas em determinados pontos do circuito eu vou precisar de uma tensão regulada, uma tensão, uma voltagem constante, diferente da fonte. Então, para isso nós vamos usar um diodo Zener para fazer esse ajuste da tensão que vai ficar constante 9 volts aqui nesse ponto. Aqui nesse ponto nós vamos ter os 9 volts, porque há uma necessidade aqui, por algum motivo, de ter essa tensão menor do que a tensão da fonte de 14. Ok? Vamos fazer isso na prática aqui agora? Vamos lá, eu tô já aqui, vamos botar logo os 14 volts, né? Vamos lá na fonte. Deixa eu diminuir o zoom, pronto. Vamos botar aqui os 14 volts. 14.5, não sei se vocês estão com 14.2. 14.2 volts. Estou com o meu multímetro aqui, com as minhas garras onde nós vamos fazer as medições. E vamos montar o nosso circuitinho aqui. Então vamos lá. A resistência, é uma resistência aqui de 220 ohms. Eu tenho aqui o positivo, vamos ligar ele aqui no positivo. Esse aqui é o ponto. Deixa eu dar um zoom, deixa eu montar o circuito. Vamos lá, vamos dar o zoom logo.
Então aqui, olha, tá chegando os 14 volts. Nesse ponto aqui é o ponto do circuito que eu quero regular, ok? Então, olha, um diodo comum, eu ia botar o cátodo, que é a setinha, para que o circuito trafegue, mas eu tenho que colocar o contrário, porque o diodo Zener funciona dessa forma, com a polarização inversa. Então eu vou colocar ele aqui no circuito, e nós vamos já, então olha, já está aqui, olha, montado, positivo chegando, passa pelo meu diodo, o meu resistor, que é um limitador, divisor ali, que divide o circuito, né? Vai passar pelo Zener, que vai voltar aqui para o meu negativo. Ok? Então agora eu vou pegar lá, nós vamos fazer as devidas medições. Então nós estamos ali com... tá dando uma visão bem legal, deixa eu tirar a luz de lá, para não dar reflexo. Vou colocar a garra preta no negativo e vou colocar em paralelo com a fonte. Então nós vamos ter que ter, no multímetro aqui embaixo, 14 volts. Olha, vamos lá. Eu tenho que ter os 14 volts. Deixa eu ver aqui, estava fora, olha. 13.97, por que não está batendo 14.2? Olha ali no multímetro ali. 13.99. Ele teve uma queda de 300 milivolts. Por quê? É a queda que o diodo Zener tem. Todo diodo ele tem uma queda de tensão. Então nós temos ali a queda de 300 milivolts, que é a queda do diodo. Legal? Agora eu vou ir ao ponto aonde ele tem que me regular. Então vamos lá, 14 é a fonte. Lá no ponto de regulagem do Zener, vamos lá, 9.36 volts. Vocês estão vendo aqui no multímetro preto ali, tá? Acho que a visão tá bem legal, 9.37. Esse diodo Zener é um diodo de 9.3, né? Então em cima do ponto ali no Zener, na tensão Zener, nós temos então o Zener conduzindo e regulando a nossa tensão em 9.37 volts, lá na minha fonte. Ok, olha, vamos desenhar aqui de novo, olha, aqui, em cima nesse ponto aqui eu tenho os 9 volts. Aqui eu estou em paralelo com a fonte, eu tenho os 14. Legal? Vamos lá, vamos ver novamente, vamos posicionar aqui. Então vamos lá, olha, em cima com a fonte, 14, né, 14 volts ali. No circuito onde tem a tensão do Zener, eu tenho 9.36. Eu vou variar a minha fonte aqui, vou tentar travar o circuito aqui, para a gente enxergar isso. Olha só, tá aqui, 9.39 é o Zener. Eu vou abaixar a tensão. Vamos lá, tô com 6, olha aqui, 6.2, 6.35. Eu vou subir devagarzinho até chegar aos 9 volts. Olha, 8, vamos lá, 9.13. Eu já tô com 10 aqui e aqui já tá regulando, olha. Eu tô com 11 e aqui ele travou em 9. Eu vou para 14 e ele vai continuar em 9, tendo uma pequena variação. Fui para 15 e ele continuou com 9. Ou seja, quando chega na tensão nominal dele, ele trava e regula a tensão. Então, olha, aqui nesse momento, com 7 volts, o diodo Zener está ali inútil. Ele não está funcionando no circuito. Quando eu chegar aos 9 volts, ele simplesmente vai regular e não vai deixar subir. Eu fiquei com 9, mas aqui eu já estou com 15. Então essa é a função do diodo Zener, que é muito importante aí nos circuitos, é muito importante para projetos. Algumas pessoas fazem isso em fonte. Eu já acredito que em fontes é melhor usar reguladores de tensão, né? E o diodo Zener é muito utilizado para você fazer essas regulagens aí de tensão, fazer com que uma tensão para um determinado ponto do seu circuito, ok, gente? Vou deixar novamente para vocês aí o link, o izinho para você conhecer o nosso curso e aprender com bastante profundidade a base da eletrônica. Eu tenho certeza que você vai gostar do nosso conteúdo. Os nossos alunos participam lá do nosso grupo secreto, trocam ideia um com o outro, trocam as suas experiências ali um com o outro, beleza, gente? Então, olha, é só um vídeo aí para mostrar o funcionamento do circuito, o funcionamento do diodo Zener. O diodo Zener, ele é um diodo que ele pode ser usado como um regulador de tensão, tá bom, gente? Então, olha, até a próxima quinta-feira, nós vamos estar aqui com mais um jabá, com mais uma dica bem legal aí de eletrônica. Um forte abraço, tchau, tchau.